Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Zeynep pirou o cabeção e decidiu ir atrás do Afirhan, e ao chegar lá ela ficou esperando por ele. Quando ele chegou, tanto ele ficou surpreso com ela e ela também com ele. Fica aquela cara ali, os dois um olhando para o outro, muito suspeito. Ela doida para dizer logo tudo o que ela quer com ele e ele doido para ouvir o que ela tem para dizer. Então, ao se aproximar, é aí que ele olha para ela e ao perceber ela ali em silêncio total, ele logo decide dizer a ela que se ela veio ali para esculhambar ele, dizer um monte de coisa com ele da mesma forma que a mãe dela fez com ele já quer deixar claro que ficará muito triste. Ela balança a cabeça dela, afirmando que não fará isso, e ele fica meio confuso e ela fala quase que em inglês para ele ali. Ele diz que não está entendendo e ela diz que queria saber se por acaso eles dois se casassem, e se cala, e ele pede para que ela não se cale e continue. Ela continua em silêncio e ele pede para que ela ande e diga rápido o que é que ela está querendo dizer, e ela continua falando que se por acaso eles dois se casassem, onde que eles dois iriam viver. Ele responde para ela que eles podem viver onde ela quiser, na Itália, na França, Londres. Ela fica calada, meio confusa, e ele continua dizendo que ela é quem diz onde eles devem morar e é nesse lugar onde eles dois irão viver. Ela fica calada, mas logo em seguida ela diz que ela só veio ali para dizer a ele, se cala novamente. Ele fica meio confuso e ela continua dizendo para ele que só veio ali para dizer para ele que ela aceita. O velho fica até ali confuso, sem entender que de fato ela está fazendo a escolha certa, e pergunta a ela se ela tem certeza da escolha dela. Ela diz que ele já não está conseguindo nem respirar mais ali, quer até chorar, e diz que quer ficar longe do Arda, da mãe dela, e também ficar à distância do Sem Mal. Ele fica calado e ela diz que assim seja, tudo o que ela mais quer hoje é se casar com ele. E aí, pessoal, na sua opinião, você concorda com essa doidice que a Zeynep está fazendo aí? Ela está fazendo a escolha correta, ou na realidade ela está fazendo uma cagada aí que muito em breve ela vai se arrepender caso de fato elas se casem com ele? Mas deixa aí a tua opinião nos comentários e veremos o que vai acontecer nos próximos capítulos de Essa Vida é Minha. Já lá com a Séverine, logo em seguida, quando ela vem subindo o morro ali e percebe que a Hanif ela vem descendo de um táxi toda descabelada, toda bagunçada, logo pergunta a ela o que é que está acontecendo e que ela espere bem aí, só que ela sai nos pinote. A pobre da Séverine sai atrás dela, chamando pelo nome dela, perguntando a ela o que é que ela está tramando, só que a Hanif ela sai nas carreiras e não dá nem atenção à mãe. Só que para acabar de lascar, quem chega agora é o Salim, desce do carro, ela olha para ele e ele chama pelo nome dela, ela pergunta o que é que ele quer e ele diz que ela suba no carro, que ele vai levar ela em casa. Ela diz que não é necessário, e ele pergunta o porquê não. Ela continua dizendo que não é necessário porque ela pode ir sozinha, né? Ele pega no braço dela e diz a ela que ela suba no carro agora mesmo, e ela diz que não, que ele solte ela, e ele continua fechando a cara dizendo que ela entre no carro agora mesmo, e ela dizendo que ele solte ela, e fica aquele cabaré ali o tempo todinho, ele dizendo que suba no carro, ela dizendo que solte ele, suba no carro, que solte ele. Acaba ele pegando ali ela revoltada e coloca ela dentro do carro à força. Ela fica desesperada, dando um grito no carro ali, dizendo a ele que ele agora mesmo não faça isso, e abre essa porta. O Salim não quer nem saber, entra dentro do carro e ela continua gritando que ele não faça isso, abre essa porta agora mesmo, mas ele diz a ela que apenas faça silêncio, até as compras dela fica ali no meio da rua, ó, e ele vai-se embora. Ela fica dentro do carro dando um monte de grito nele, dizendo que ele não tem o direito de fazer isso, que ele pare agora mesmo o carro e deixa ela descer. Ele sai agoniado naquele carro ali, dizendo que ele não vai deixar ela sair, e ela continua dando uns tapas nele, dizendo que ele pare o carro para ela descer, e ele dizendo que não vai permitir isso. Então ele pede até o controle ali do carro e quase bate de frente em outro. Ela pergunta se ele está ficando louco e pergunta se quer acabar com a vida deles ali, e diz novamente para que ele abra aquela porta, e ele revoltado grita com ela dizendo que não vai abrir, que ela faça imediatamente silêncio. Ela diz que não quer ficar mais ali com ele, e ele continua dizendo que não vai permitir que ela se vá, e que já perdeu uma vez e que não vai querer que ela se vá dessa vez, e não vai permitir de forma nenhuma, ela faça o que for, mas ele não vai permitir que ela se vá. O Salim quase começa a
a chorar ali, dizendo, dando uns bufetes naquela direção, que não vai permitir que ela faça isso. Ela fica chorando muito, dando umas tapas no carro, pedindo para ir embora e que ele não faça isso e deixe ela ir. Já lá com a Efsun, nesse exato momento, ela tá em uma reunião e discutindo ali com geral, só que ela decide depois ir embora dizendo que está grávida, não vai ficar naquela discussão ali. Só que o que é interessante aí é que quando ela decide ir embora, o Arda vai até ajudar ela, só que ela vai se bater de frente com a polícia, que vão declarar que ela está presa. O Sid dispara de frente a ela, ela fica com o zoião dela arregalado ali pro lado dele e eles ficam um tempão ali se olhando, sem entender o que é que está acontecendo. Então ela decide perguntar a ele o que é que está acontecendo. Então é aí que o Sid então revela para ela, chamando pelo seu nome completo, e diz que a partir de agora ela está presa. Ela fica sem reação, não só ela, mas também os outros jurados ali, a Mug e também o Senmal, todos eles ficam ali sem entender o que é que está acontecendo. Por sua vez, o Ismael, que também foi destinado a fazer essa cobertura, também está nesse momento lá, mas também agora ele não pode fazer nada. Logo depois que ele coloca as algemas nela e vai tentar levar ela, o Ardan segura no braço dele e chama a sua atenção e pergunta o que é que ele está fazendo e para onde ele vai levar a Efsun. Ele responde a ele que então vai levar ela direto para a delegacia. O Arda logo depois diz a ela que ela não se preocupe, fique tranquila, que ele vai ajudar ela, aconteça o que for. Os jurados ficam ali olhando para essa situação e diz que era evidente que tinha alguma coisa de errado com essa menina. Ao chegar lá fora, um monte de repórter já está ali pedindo que por favor ela fale com todos eles, e ela fica calada e depois eles começam a insistir que por favor que ele, o senhor Arda, ele diga o que foi que aconteceu com a esposa e por que estão levando ela, e ele pede que por favor que eles se afastem e deixem ela passar. Só que vocês sabem como é repórter, né? Bicho do cão, que eles ficam ali, continuam perturbando, gritando, dizendo que eles digam agora mesmo o que foi que aconteceu e o porquê e estão levando ela. A Mug aparece ali chamando pelo Arda, mas o Arda, o negócio dele é tentar ajudar a Efsun, que por sua vez não sabe nem o que fazer. O Sid afasta ele para que ele não atrapalhe e deixe ela entrar, e logo depois a Mug se aproxima e ele, tanto o Arda e também a Efsun, ficam tentando se falar, ele dizendo que ela pode ficar tranquila, que ele vai fazer tudo o que puder para tirar ela, e ela, a Mug, continua insistindo, perguntando o porquê que estão levando ela. Ele fica calado, olha novamente para Efsun e a Mug continua insistindo que por favor que diga o porquê estão levando ela. Um pouco mais à frente, já com a Uliá, logo depois que ela descobre tudo, ela fica revoltada, tenta quebrar ali a casa onde a Senri está dormindo, juntamente ali com a Merien, e ela fica com o machadinho tentando derrubar tudo, até que o Mehmet chega e toma aquilo da mão dela, pergunta o que é que ela está querendo fazer, se ela está demente, e diz que vai levar ela para um psiquiatra. Ela fica calada olhando para ele e ele diz que ela sabe muito bem que ele fará isso, né? E ela pergunta a ele é o que? A Merien vai se aproximando para curiar o que está acontecendo, e a Uliá então começa a chorar, perguntando como assim? Então sou eu que sou a culpada? Foi essa mulher ali quem tentou te seduzir? Foi essa mulher quem te enganou? E mais uma vez você vem dizer que eu sou a culpada? Ele fica calado e ela continua dizendo que essa mulher fez de tudo ali para enganar ele, e ele agora quer dizer que a culpa é dela. O Mehmet, revoltado, grita com ela, dizendo que foi justamente o esposo dela quem trouxe elas ali, aquele maldito do esposo dela. Ela fica calada e ele continua dizendo que ele mesmo advertiu ela, mas ela não quis escutar ele. Ela continua em silêncio, sem saber nem o que falar, e ele continua dizendo que isso é tudo culpa daquele impertinente do esposo dela. Ele, revoltado, diz a ela que ela não lhe ouviu, ela não escutou ele, que agora ela não venha querer culpar outra pessoa, porque a culpa é sim do esposo dela. Senri, por sua vez, ela vem com o seu filho juntamente ali com a sua malinha destinada a ir-se embora. Então é aí que o Mehmet vê, chama por ela, mas ela não dá nem atenção, e a Uliá diz que deixa essa mulher ir, só que ele não quer nem saber e sai ali atrás dela chamando pelo seu nome. Ao parar frente a frente ali com o Mehmet, ela chorando, ele olha para ela e diz que não quer que ela vá, e a Uliá fica ainda mais revoltada e diz que ele não faça isso e deixa essa mulher ir embora. Ele
ele olha para o filho dela e diz que ele não pode permitir que ela vá, porque esse menino não vai poder pagar pelos pecados dela e que ele não vai permitir de forma nenhuma que isso aconteça. Ela fica calada e ele diz que ele vai terminar sim a cirurgia dele e logo em seguida ela vai embora. Ela fica calada e ele continua dizendo que ela vai sim, só que não agora, tenta sair, e a Auliar solta a piadinha dela que em vez de estar correndo ali atrás de cuidar do filho dessa impertinente, ele deveria cuidar do filho da esposa dele, e ele diz a ela que já disse várias vezes que ele pode muito bem ser responsável por tudo isso, mas que ela não pode esquecer que foi ela mesma quem expulsou a Fuliá de casa. Ela fica calada e ele continua dizendo que a culpa é toda dela por ter expulsado a Fuliá de casa. Vai embora e deixa a Auliar sem saber o que falar.